Olá pessoal, nós estamos agora iniciando a nossa parte 2 das nossas videoaulas em Assembly. E nós temos dois assuntos para tratarmos hoje. O primeiro dos assuntos é a respeito das instruções lógico-aritméticas, que foi o ponto onde a gente parou na parte 1 anterior. E, essencialmente falando, o computador serve para computar, para fazer contas. E essas contas são operações aritméticas e também operações lógicas, que são feitas lá nos circuitos lógicos do processador. Antes da gente trabalhar com as operações propriamente dita, é muito importante que a gente entenda as flags, que foi um assunto que a gente tratou na parte 1 já. Nós temos um registrador, ok? Dentro do 8086, um registrador de 16 bits, que não é todo ocupado. Em alguns locais ali só ele é ocupado. Não nos interessa saber aonde, ok? Porque nós não manipulamos o registrador de flags diretamente. Nós temos ali uma série de flags. Professor, o que é uma flag? Bandeira. Mas o que é essa bandeirinha? O que é essa flag? Pensa na flag como sendo uma luzinha que acende ou apaga. Só isso. Tudo bem? Ela só tem esses dois estados. Acendeu quer dizer que uma condição aconteceu. Apagou quer dizer que um outro evento aconteceu. Nós temos várias flags definidas para a arquitetura x86 de 16 bits, mas a gente não precisa de todas. Aqui estão todas, mas a gente não precisa de todas. As mais importantes que a gente precisa saber são a flag de 0. A flag de 0 ela é setada para 1 quando o resultado da operação que você fez anteriormente deu 0. Caso contrário, ele vai para 0. Toma muito cuidado com isso, porque as flags, elas normalmente sinalizam valores lógicos. E 1 convenciona-se como sendo um valor lógico positivo, um valor lógico verdadeiro, e 0 como sendo um valor lógico falso. É a mesma estratégia, a mesma definição, digamos assim, adotada pela linguagem C. Para quem está acostumado com a linguagem C, bem tranquilo entender isso daí. Então, a flag de 0 ela vai para 1, ou seja, ela vai para verdadeiro, se o resultado da operação anterior deu 0. Caso contrário, se o resultado não deu 0, aí sim a flag vai para 0, indicando falso. Tudo bem? Não confunde isso daí não. A flag de sinal é uma flag que vai para 1 quando o resultado é negativo e vai para 0 quando o resultado da operação que afeta essa flag, possivelmente, né, deu resultado positivo. A gente pode pensar na flag de sinal também, na sign flag, como sendo o bit mais significativo de um número que está em complemento a 2, de um número sinalizado, ok? A flag de overflow é outra flag muito importante para a gente, e ela vai para 1 quando acontece um overflow trabalhando com número com sinal. Então, se você tem, por exemplo, um número de 8 bits com sinal, né? Então, ele vai de menos 128 a mais 127. Se a operação que você fez deu, por exemplo, 129, 130, esse número não é possível de ser guardado num registrador de 8 bits com sinal. Então, o que acontece? O resultado que vai estar lá você não pode considerar, e a flag de overflow ela foi para 1. Então, toda vez que você faz uma operação em assembly onde é possível que haja overflow, imediatamente depois você precisa verificar se a flag de overflow foi setada. E como é que você faz isso? Se flag de overflow foi setada? Não. Isso vai ficar mais claro na segunda parte dessa aula, ainda quando a gente estiver trabalhando com as operações de jump. Existe uma operação de salto caso a flag de overflow tenha sido setada. Ou seja, você desloca o trecho de código para um local onde você vai dar um jeito na situação que aconteceu. Pedir o usuário para digitar de novo, se for possível. Se não for possível, você fala que deu erro e fecha o programa. Enfim, depende da situação do momento. Normalmente, operações de overflow, que acontecem em overflow, não dá para você recuperar não, ok? E aí nós temos diversas outras flags, como flag de paridade, flag auxiliar, flag de interrupção, flag de direção, que a gente não vai trabalhar nesse momento, ok? A flag de carry é uma flag muito interessante quando você está fazendo... A gente não vai usar isso, mas quando você está encadeando operações. Então, por exemplo, quando você está... O carry é o vai 1. Aí sabe quando você está fazendo operações vai 1, vai 1, vai 1, e lá o primeiro vai 1 lá para frente? Aquele vai 1 que está fora da faixa numérica, ele é um carry. E olha só que coisa curiosa. A flag de carry, ela é usada, né, quando eu quero fazer operações com mais de 16 bits, aí eu posso encadear
a operação de um registrador para outro. Vocês não vão fazer isso, quando eu quero fazer contas grandes é possível fazer isso. Mas ela também é um sinalizador de que aconteceu o overflow, porém com número sem sinal. Porque se você for parar para pensar, quando você soma dois números sem sinal e o primeiro lá, o bit mais significativo, resolve ter um vai 1, é sinal de que o resultado não coube no resultado de 8 bits ou de 16 bits, tudo bem? E aí aconteceu então um overflow não sinalizado. Então a flag de carry, apesar de receber esse nome, ela também indica overflow não sinalizado. Então você tem que tomar muito cuidado se você está trabalhando com números com sinal ou números sem sinal. É muito curioso isso. O computador não sabe se você está trabalhando em baixo nível, né? Em números com sinal ou números sem sinal. Professor, mas como assim ele não sabe? Ele não sabe. Quem tem que saber é você, programador. E isso vai fazer com que você use as operações que são obrigatórias ali para números com sinal e aquelas que são destinadas ali a números sem sinal. Só adiantando para vocês, por exemplo, a operação de multiplicação. Existe a operação mul e a operação imul ou imul, uma para sem sinal e uma para com sinal, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, nós vamos dividir o estudo dessas instruções em basicamente 3 grupos. Esses 3 grupos eles têm a ver com a forma como as operações trabalham e não necessariamente o que elas fazem. Okay? O primeiro grupo, por exemplo, é o grupo mais comum, que tem 2 operandos. O segundo grupo ele tem um operando só, mas a forma como a gente trabalha com as operações de multiplicação e divisão em 16 bits é extremamente chato e complicadinho, por isso eu vou tentar explicar de uma maneira muito calma aqui, bem detalhada, mas não se espante se você não entender de cara, mas depois você entende, ok? E o último grupo, que é o grupo mais trivial de todos, que é o grupo que recebe um único operando e faz uma coisa extremamente simples em cima dele, como, por exemplo, acrescentar o número mais 1 ou menos 1, por exemplo. Incrementar ou decrementar o número, negar ou inverter. Not e neg, a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos começar então com o nosso primeiro grupo, que envolve as operações add, sub, cmp, end, test, or e shor. Esses nomes, também chamados de mnemônicos aqui, é muito fácil quando você olha para eles, você já mais ou menos entenderem o que são essas instruções, né? Add, soma, sub, subtração, cmp vem de compare, comparação, end é a operação e lógica, test é a mesma coisa que end, só que sem afetar o registrador, a gente vai ver essa diferença, or, operação de ou comum, e shor, a operação de ou exclusivo. Ok? Então vamos lá, vamos falar desses caras, mas antes disso, vamos revisar um negócio que vocês provavelmente já têm aí na ponta da língua, que é a tabela verdade. Mas a gente precisa revisar a tabela verdade, ok? Seja P e Q, números, valores lógicos, ok? 0 ou 1. Aí nós temos aqui as 4 possibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Not P é a inversão, ok? Do valor lógico de P, então de 0 vai para 1, de 1 vai para 0. P and Q só é verdadeiro se os dois, ou se eu tiver mais de dois, né? Se todos forem verdadeiros. Se pelo menos um for falso, todo o resultado é falso. Então, a exceção do AND, vamos dizer assim, é o caso dele ser verdadeiro. Todos precisam ser verdadeiros. Caso contrário, ele é falso. Se um for falso e os dois forem falsos, ele é falso. Já o OR, que é o ou não exclusivo, ou comum, a exceção é o da zero, digamos assim. Porque se pelo menos um for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, se eu tenho 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, P ou Q é verdadeiro. Agora, se os dois forem 0, o resultado é 0. E o ou exclusivo? O ou exclusivo é se apenas um for verdadeiro. Aí o resultado vai para verdadeiro. Caso contrário, vai para falso. E o P igual que é um teste lógico. Se os dois forem iguais, se for 0 e 0, o resultado é verdadeiro. Se for 1 e 1, o resultado é verdadeiro também.
A essa altura a voz já vai ficando complicada, né? Sequência de vídeos que está sendo gravado. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nenhuma novidade para vocês aqui, mas é muito importante que vocês saibam. Aí é o seguinte, pessoal, as operações de e, de shor e de or, elas são muito úteis em algumas situações que provavelmente vocês não usarão no trabalho de vocês aqui, mas podem usar na vida prática de vocês que estiverem trabalhando com baixo nível, especialmente alunos que vêm da engenharia. Na engenharia isso é imensamente utilizado e é fácil compreender por que esses caras são interessantes. Por exemplo, a operação de e lógico, bit a bit, ela é muito útil como máscara quando eu quero selecionar um determinado conjunto de bits dentro de um byte ou de uma word e apagar, digamos assim, o restante. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa entrada aqui de 8 bits para facilitar, mas podia ser de qualquer outro tamanho. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero manter só esses caras, esses 4 bits menos significativos, e o resto eu quero zerar, quero apagar, ok? Basta eu fazer uma operação de AND desse cara com este cara aqui, ó. E aí o que acontece? O AND, ele vai fazer com que todas as vezes que eu estiver fazendo um AND, um E com 0, o resultado seja 0. Então, aonde tem 0 aqui, eu vou zerar esses caras. E aonde tem 1, eu mantenho. Porque o AND com 1 é a mesma coisa que manter o valor. Por exemplo, 0 e 1 é 0. Quer dizer, manteve o valor. 1 e 1 é 1, mantém o valor. Então o AND ele atua como máscara de seleção. Isso é muito interessante quando você está trabalhando, por exemplo, com microcontroladores e você não tem acesso a um bit de uma porta diretamente. Você tem acesso à porta inteira com os 8 bits. Aí vem os 8 bits, mas você quer saber se chegou um determinado sinal somente num determinado pin dessa porta. O que você faz? Faz um E com tudo 0, exceto 1 naquela posição. Aí o que acontece? Você tem o seu resultado isolado. Porque se foi 0 é porque chegou 0 ali. Se foi qualquer coisa diferente de 0 é porque aquele pino estava valendo 1. Entendeu? Então é muito legal trabalhar em baixo nível nessas situações. Em alto nível, evidentemente, que você não vai fazer esse tipo de coisa, exceto em situações muito específicas. O shor também tem uma utilidade muito interessante, que é a utilidade de inversão de bits. Pensa como se fosse um interruptor, que se tiver em 1, alguém mexe, ele vai para 0, se tiver em 0, alguém mexe, ele vai para 1. Toda vez que eu coloco 1, eu estou fazendo uma inversão nesse interruptor. Toda vez que eu coloco 0, quer dizer que eu não vou fazer nada, eu vou manter. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma inversão de todo mundo. Então, quando ele faz 1, shor 1, vai para 0. Ou seja, eu fiz um shor com 1, se tinha 1 daqui, foi para 0. E se tinha 0, vai para 1. Tudo bem? Ah, professor, se eu quero mexer só em determinados bits e não em outros, faz uma espécie de máscara lá também, ué. Coloca 1 apenas nos bits que você quer inverter e coloca 0 nos outros que você não quer inverter. Tudo bem? Já o OR, ele é útil para setar bits. É como se fosse assim, eu quero que se a luz estiver apagada, ela vai e fica acesa. Mas se ela estiver acesa, eu quero que ela permaneça acesa. Ou seja, eu quero setar, eu quero fazer com ele indo para 1. E o OR é muito interessante para isso, porque quando eu faço OR com 1, independente do que eu tinha anteriormente, vai para 1. Ou seja, se estava em 0, foi para 1, se estava em 1, se manteve em 1. E quando eu coloco 0, os valores se mantêm. Essas operações são muito interessantes quando você está trabalhando com programação de baixo nível, para microcontroladores e tudo mais. Então, como esse curso permite que vocês façam esse tipo de coisa e vem alunos da engenharia também para estudar, é muito importante compreender isso daí. O teste equal é um teste também bastante interessante, mas não vou detalhar aqui, mas é um teste lógico também muito útil em determinadas situações. O teste equal é basicamente o teste AND sem afetar valores, ok? Só afetando flags. Além dessas operações lógicas bit a bit, eu também tenho as operações de deslocamento lógico que eu vou mostrar lá no final para vocês, ok? Vamos lá então ao nosso primeiro grupo, o grupo das operações aritméticas e lógicas que recebem 2 registradores, ok? Ou 2 valores. Esses operandos, esses 2 operandos, podem ser um desses casos aqui. Podem ser
o primeiro registrador, o segundo memória, o primeiro memória, o segundo registrador, os dois serem registradores, o primeiro ser memória e o segundo ser imediato, e o primeiro ser registrador e o segundo ser imediato. Ah, professor, cobriu todas as possibilidades aqui, né? Não. Tem uma possibilidade que eu não sei a razão, talvez complexidade, que a Intel não fez. Não é possível fazer qualquer uma dessas operações quando os dois operandos que eu tenho estão na memória. Você tem que pelo menos trazer um para dentro de registrador. Tudo bem? Ou seja, não existe a operação com os operandos memória-memória. Não tem. Vai dar pau. Você não vai conseguir fazer. Toda vez que eu falar regra, eu estou falando dos registradores de propósito geral e os seus subregistradores, tudo bem? AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI e as contrapartes, AL, AH, BL, BH e assim sucessivamente. Memória é acesso à memória a partir de uma variável ou colocando entre colchetes lembra a formulinha? BX ou BP mais SI ou DI mais um possível deslocamento de 8 a 16 bits. Entre colchetes é acesso à memória. E valor imediato é quando você coloca o valor ali, de fato, né, imediato aqui. Eu quero mover para a memória, por exemplo, quero adicionar da memória um valor 3. Então eu vou lá na memória, pego o valor que está na memória e adiciono 3 a ele. Beleza, foi. Imediato é isso, é quando você coloca o valor envolvido aqui. Você não precisa colocá-lo num registrador ou numa posição de memória, tudo bem? Depois da operação, o resultado, por definição, é sempre armazenado no primeiro operando. Sempre. Ele é origem, mas também é destino, exceto as operações CMP e teste, porque essas operações não armazenam, elas não alteram o resultado, elas não armazenam o resultado no primeiro operando. Elas apenas afetam flags, tudo bem? Então, a operação CMP e a operação de teste é basicamente a mesma coisa que um end, mas sem afetar os registradores, afetando só as flags. Isso é muito útil quando eu quero fazer determinadas operações e não quero sujar um registrador. Eu só quero saber se foi, por exemplo, igual, se não foi, ou alguma coisa desse tipo. E aí as flags vão me auxiliar nesse processo. Aos poucos você vai compreendendo melhor as utilidades dessas situações, ok? Esses caras aqui, todos eles podem, eu digo podem, afetar as flags CF, que é a flag de carry, a flag de zero, a flag de sinal, a flag de overflow, a flag de paridade e a flag auxiliar, ok? Não precisa saber todas, mas ó, flag de sinal, flag de zero, a flag de overflow, lembra lá? Pois é. Desnecessário, né? Explicar isso aqui, mas add soma o primeiro operando com o segundo operando, coloca o resultado no primeiro operando, sub faz a mesma coisa, mas subtraindo, coloca o resultado no primeiro operando, CMP faz o mesmo que sub, eu já vou explicar, só que afeta apenas as flags. O end é a operação lógica bit a bit, e o resultado dessa operação lógica é colocado no primeiro operando. Teste faz exatamente a operação lógica bit a bit que o end faz, mas ele não afeta o primeiro operando, ele guarda o resultado dele nas flags, ok? O OR é a operação lógica bit a bit, e o SHOR é a operação de ou exclusivo bit a bit. Tudo isso, pessoal, pode ser obtido em mais detalhes naquela documentação que eu passei para vocês lá em inglês. É uma documentação dizendo todas as instruções que o 8086 suporta, né? E todas todos com alguns exemplos ali. Está em inglês, mas é um inglês extremamente simples e você pode consultar a qualquer momento. Elas estão mais completas, já que é uma documentação, mais completas do que os meus próprios slides. Bom, eu vou adiantar um negócio aqui para vocês que a gente vai precisar lá na frente quando a gente estiver falando de deslocamentos, de instruções de controle, de jump. Vamos entender um pouquinho melhor a relação que existe entre CMP e sub e por que existem as duas, ok? Primeiro que é o seguinte, em todos os lugares onde eu usaria CMP, eu posso usar sub, porque a operação que é feita é a mesma. Tanto sub quanto CMP subtrai o primeiro operando do segundo operando. A diferença é que em sub, o primeiro operando é sobrescrito com o resultado da operação. E em CMP, eu não sobrescrevo o primeiro operando, eu não sujo esse operando, eu não gravo em cima dele.
E aí o que acontece? Eu estou, na verdade, afetando uma flag. E onde é que isso é útil? Assim, uma das situações, CMP significa comparação. Onde é que isso é muito útil? Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Suponha que eu tenha um valor inteiro A, inteiro com sinal, ok? E um valor inteiro B, ok? E aí eu estou fazendo A menos B e o resultado é C. Nós temos três possibilidades para o valor de C. C pode ser maior do que zero, C pode ser igual a zero, C pode ser menor do que zero. Se C for maior do que zero, a gente tem como implicação que obrigatoriamente A era maior do que B. Sacou aí? Se C for maior do que zero, quer dizer que este cara é maior do que este, porque o resultado deu maior que zero. Se C for igual a zero, só existe uma possibilidade, os dois valores são iguais, tá? E é por isso que ele deu zero, então A é igual a B. Se C for menor do que zero, é sinal de que A é menor do que B. Então você já começa a compreender que quando você faz a comparação e ela afeta as flags, eu não preciso guardar, eu não estou interessado no C em si. Se eu tivesse que fazer uma subtração, eu estaria interessado no resultado C. Mas eu não quero isso. Eu quero só saber se C é maior do que zero, ou igual a zero, ou menor do que zero. E você lembra das flags lá? Se o resultado deu menor do que zero, a flag de sinal é alterada. Se não, a flag de sinal vai para zero. Se a operação deu zero, a flag de sinal vai para 1. Então perceba que com a operação CMP afetando essas duas flags que eu falei, ela pode afetar outras, mas não vou entrar em detalhes agora, afetando essas flags, se eu tiver uma outra operação, que são as operações de jump, já adiantando, que leem esse resultado dessas flags ali e tomam alguma atitude a partir desse resultado, eu fiz o que eu queria fazer sem precisar sujar registradores, sem precisar ficar escrevendo em cima de registradores. Eu posso simplesmente fazer uma comparação, eu estou interessado na comparação e não na subtração, nesse caso, no resultado em si, e isso vai automaticamente para as flags e depois eu uso uma operação que leva em consideração esse resultado. É um uso indireto, entende? E isso é muito legal. Se você não entendeu ainda, você vai fazer muitas vezes isso em assembly. O próprio if, essencialmente, é fazer um negócio desse. Mas calma lá que a gente chega lá. Vamos à parte difícil. A parte mais difícil dessa aula, a parte que todo mundo tem medo. Multiplicação e divisão. Professor, mas por que tem 4? Mu é para números sem sinal, imu ou imu para números com sinal. A mesma coisa para div. Div, divisão, para números sem sinal. idiv, cooperação de números com sinal. Um i na frente é com sinal. Tudo bem? Vamos lá, então. Queríamos todos nós, que a multiplicação fosse igual à soma, né? Mu, por exemplo, AX, BX, resultado dentro de AX. Div, AX por BX, ou que seja idiv, ou qualquer coisa assim. Mas não é assim. E eu não sei explicar precisamente para vocês por quê. Lembra que eu expliquei para vocês que muita coisa em assembly é assim, é porque é assim, acabou a história? É uma decisão arquitetural e que tem a ver com a forma como a arquitetura foi implementada, com a organização daquilo ali. Então, a Intel decidiu que a arquitetura x86, lá de 16 bits, as operações de multiplicação e divisão iriam acontecer deste jeito e não da forma clássica e que seria muito mais fácil, que seria com os dois operandos. Triste, né, professor? Triste. Mas é assim, ok? Então eu vou explicar como é que funciona. Todos esses caras aqui utilizam um único operando. E esse operando pode ser um registrador ou um valor de memória. Observe, não tem valor imediato aqui. Eu não posso fazer um mu com 3, com 5, com 200. Não pode. Eu sou obrigado a colocar os dois valores que eu quero multiplicar dentro de registradores ou memória, como a gente vai ver aqui agora. Os registradores são todos os possíveis.
de propósito geral, e as operações de memória são as clássicas operações de memória que a gente já vem falando, né? Dentro de colchetes, com BX, BP, mais BCI, ODI, mais um possível deslocamento. Né? Endereçamento de memória, clássico já. E uma variável, ok? Mu e IMU afetam as flags CF e OF, a flag de carry e a flag de overflow, ok? Quando o resultado é maior do que o tamanho do operando, essas flags são setadas para 1, caso contrário para 0. Div e idiv, as flags são indefinidas, tudo bem? Isso segundo a documentação. E aí eu já expliquei que elas não aceitam argumento literal. Toma muito cuidado aqui, que você vai tentar fazer um negócio que não é possível. Ah, professor, por que não é possível? Porque não é. Pois bem, eu vou explicar aqui e depois eu vou detalhar, calma. Quando eu faço a multiplicação sem sinal, eu uso mu. Quando eu faço a multiplicação com sinal, eu preciso usar a imu. Professor, e qual que eu vou usar? Não sei. O número que você está trabalhando é um número que você está lidando com ele com sinal ou sem sinal? Lembra que eu expliquei que o computador, em tese, ele não sabe qual que você está trabalhando? É você que tem que orientar. Se eu quero voltar para a linguagem C. Em C é signed, unsigned, né? Eu consigo dizer. Ou em Python, que eu não preciso dizer nada e ele é mágico, ele sabe de tudo. Meu povo, baixo nível é baixo nível. Vamos lá. Existem duas situações. Quando o operando que eu estou utilizando, que na verdade vai ser o meu segundo operando, eu já vou explicar o porquê. Quando o operando que eu estou utilizando com mu ou imu, a mesma coisa para os dois, tá bom? Ele for um byte, primeiro eu tenho que colocar um dos operandos, tanto faz, a operação de multiplicação ela é comutativa, né? Então eu posso colocar o primeiro ou o segundo, eu vou chamar de primeiro só para facilitar. Primeiro eu preciso colocar o primeiro operando dentro de AL e depois eu uso o segundo operando na operação, ok? Chamo mu com o operando que eu quero, desde que esse operando seja um registrador de 8 bits ou uma variável de 8 bits. Só que se eu estiver fazendo uma operação com números maiores, ou seja, com número de 16 bits, como uma word, se o meu operando for uma word, ele espera que o primeiro valor, ou um deles, né, tanto faz se é o primeiro ou se é o segundo, como eu já falei, vamos chamar de primeiro, que o primeiro esteja no registrador AX, e aí quando você chamar a operação de multiplicação com o operando em questão, e ele sendo de 16 bits, o resultado de 16 bits vezes 16 bits, meu povo, dá 32 bits. E não é possível, não tem registrador de 32 bits. Então o que ele faz? Usa dois registradores. A parte baixa desse número de até 32 bits, né? Ele fica com AX e a parte alta dentro de DX. É como se eu quisesse, sei lá, levar alguma coisa, levar 8 pessoas de um lado para outro, eu só tenho um carro comum, eu tenho que colocar 4 num carro e 4 em outro, né? Então, parte alta, parte baixa, eu tenho que dividir o resultado, ok? Em dois registradores. E eu trabalho com isso, lógico que fica muito mais complexo, mas quem falou que ia facilitar aqui? Tudo bem? Olha o professor com raiva. Porque eu não gosto disso. Enfim, mas a gente vai aprender como utilizar e como contornar essa situação. Já a operação de divisão, ela é uma espécie de complementaridade disso, ela é o inverso disso. Bom, div é sem sinal, idiv com sinal. Se o operando que eu estiver trabalhando, lembra, div, muda, todas elas aqui pegam um operando só. Calma que eu já vou dar exemplos. Se esse operando for um operando do tipo byte, ele espera que, aqui não é comutativa, toma cuidado, ele espera que o dividendo, divisor, quociente e resto, lembra? Ele espera que o dividendo esteja dentro de AX e o operando vai ser o meu divisor. E o resultado dessa operação vai ficar dentro de AL. Mas como é uma divisão inteira, ele vai colocar o quociente dentro de AL e o resto dessa divisão, também chamado de módulo da divisão, ele vai ficar dentro de AH. Sempre, porque é assim, ok? Então, repetindo, se o operando for um byte, ele espera que o dividendo, que é a primeira parte ali, né, o dividendo esteja dentro de AX, e ele vai fazer a operação pela divisão dividindo aí por esse operando, que é um byte, o resultado vai ficar, o quociente vai ficar dentro de AL, e o resto vai ficar dentro de H. Professor, mas eu quero que dê 3,5. Que parte você não entendeu que nenhuma das operações que nós trabalharmos aqui, nenhuma, vai pegar ponto flutuante?
Ponto flutuante, historicamente, é um negócio que surge na forma de um coprocessador, bem depois dessa arquitetura, ok? Ele surge já na era da arquitetura de 32 bits, surge como um coprocessador lá no 386, e a partir do 486 em diante ele é incorporado definitivamente dentro dos processadores. Mas no começo da história, o coprocessador era um processador à parte para fazer operações de ponto flutuante. Ah, professor, então quer dizer então que não tinha operação com vírgula na época? Tinha, só que ela tinha que ser feita manualmente. A primeira parte inteira, depois a parte fracionária. Ela era, digamos, emulada para poder funcionar. Não vamos entrar em detalhes quanto a isso aqui. Até porque explicar isso seria, sei lá, explicar por que a roda foi inventada. Porque nós vamos lidar com essa restrição aqui e vocês precisam saber que a partir do 486 em diante, a arquitetura passou a incorporar 486, depois o Pentium 1, 2, 3, 4, os processadores da AMD e assim sucessivamente. Então já tem décadas, mais de 2 décadas aí, onde nós temos o coprocessador matemático que faz as operações de ponto flutuante incorporadas, e aí tem as operações, as instruções específicas para ponto flutuante que a gente não vai falar aqui. Todas as nossas operações serão inteiras. E quando eu faço uma divisão inteira, eu tenho o quociente e tenho o resto. Simples assim. Tudo bem? Quando o operando é uma word, ou seja, é um número maior, ele espera que o dividendo seja ainda maior. Então, ele espera que o dividendo esteja dentro de dx a x, lembra, uma composição. Ele vai fazer a divisão pelo operando, o resultado ele vai colocar dentro de ax, e o resto da divisão ele vai colocar dentro de dx. Tudo bem? Vamos lá. Vamos explicar isso aqui um pouco melhor, porque isso é complicado realmente. Vamos supor que eu queira fazer uma operação assim, operando 1 vezes operando 2. Vamos simplificar a história. O meu resultado é o meu resultado que eu quero, ok? Se o operando 1 e o operando 2 forem do tipo byte, os dois forem byte, eu estou explicando multiplicação. Tudo que eu falar para mul serve para imul, só que um está com sinal, o outro está sem sinal, ok? Se os dois, se op1 e op2 forem do tipo byte, nós primeiro temos que colocar op1 dentro do registrador AL, só ele, professor, só, obrigatoriamente dentro de AL. E vamos chamar mul ou imul com o op2. Lembrando que o op2 pode ser um registrador de 8 bits, ok? Ou uma variável de 8 bits, e só. Então eu faço assim, ó, movo op1, seja lá onde ele está, se ele for uma variável, se ele for um registrador, alguma coisa assim, para dentro de AL, e chamo assim, mul op2, onde este cara é um registrador de 8 bits ou uma variável do tipo byte. E aí acontece o que logo em seguida, professor? Logo em seguida, o resultado dessa multiplicação, que vai ser a multiplicação de AL, que contém op1, vezes o op2, que eu passei aqui como argumento, vai estar dentro de AX. E pronto, vocês serão felizes para sempre, você obteve o seu resultado gravado num registrador, por isso ele se chama AX, accumulator. A operação de multiplicação é uma espécie de acumulação, ok? Show, né, pessoa? Entendi isso daqui. Porque se eu estou multiplicando números pequenos, né, 8 bits, o resultado cabe em 16. E se eu estou multiplicando números maiores, professor? Pois é, aí é o caso 2. No caso 2, a mesma coisa. Vamos supor que eu esteja multiplicando op1 vezes op2, ok? E aí, esses operandos são do tipo word. Se os operandos são do tipo word, eu tenho um resultado que precisa de uma double word, né? Ele precisa de 2 registradores de 16 bits, ou um registrador de 32 bits que eu não tenho. Eu tenho que trabalhar com 2, já que eu não tenho um de 32 bits. A arquitetura é de 16, lembra? Então, o que acontece? É algo muito parecido acontece aqui. Você primeiro tem que colocar op1 dentro, ao invés de AL, você tem que colocar dentro de AX. E aí você chama mul ou imul com o op2, onde o op2 é um registrador de 16 bits ou uma variável do tipo word de 16 bits. E aí você vai fazer, coloca op1 dentro de AX, chama mul op2. Nesse caso, o computador vai fazer o quê? Ele vai pegar AX e vai multiplicar por op2 e o resultado vai ficar dentro de dx AX. Tudo bem? Professor, e se o número não foi suficiente para ultrapassar 16 bits? Dentro de AX você vai ter 0, né? É como se fosse a parte alta mesmo do número. Tranquilamente, né? Não é muito difícil aqui não.
As coisas ficam um pouco difíceis, mais difíceis na multiplicação, mas dependendo do valor que você for utilizar, na multiplicação não fica tão complicado assim não. Vamos também explicar agora novamente dois casos de multiplicação também. Vamos supor que eu queira fazer o seguinte, OP1 dividido por OP2. OP1 é o meu dividendo, se eu não estou enganado com os nomes, né? E OP2 é o meu divisor. Aí tem duas situações. Se esse OP2 for um byte, ok? Eu tenho que colocar OP1 dentro de AX e chamar div ou idiv com OP2 como operando. Ou seja, movo OP1 para dentro de AX, que vai ser meu dividendo, e chamo div OP2, onde OP2 é um valor, um registrador de 8 bits ou uma variável do tipo byte. Aí o processador vai entender o quê? Que o dividendo, na verdade, está dentro de AX, ele é uma word, e o resultado ele vai colocar dentro de AL, e o resto, que é o módulo da divisão, ele vai colocar dentro de AH. Toma muito cuidado que pode acontecer um negócio meio esquisito aqui, que é o seguinte. Vamos supor que eu pegue aqui e coloque um número bem grande. Tudo bem? Um número bem grande dentro de AX, que é o meu primeiro operando aqui. Sei lá, 30.000. O meu OP2 é um número de 8 bits. Mas é um número de 8 bits muito pequeno. 2, por exemplo. 30.000 cabe dentro do registrador AX, né? Se ele tem 16 bits, e eu estou fazendo números sem sinal, ele vai até 65.000 e pouco. 65.535. Se for um número com sinal, também cabe, porque ele vai até 32.767. Então vamos chutar esse número aí, 30.000. Ele cabe dentro de AX, portanto, caberia aqui no resultado. E o 2 seria um OP2 que seria um byte. Só que um byte muito pequeno. Um valor 2, por exemplo. Aí você fala, não, então se encaixa aqui nessa situação. Mas toma cuidado, que olha o que vai acontecer. Quando ele dividir 30.000 por 2, o resultado dá 15.000. Pergunto para você, esses 15.000 aqui, ó, cabe dentro de AL? AL é um registrador de 8 bits. Se for sem sinal, vai dar 255 só. Não cabe. Então vai dar overflow. Vai dar uma merda aqui. Nesse caso, quando você espera que o resultado, você não tem que estar interessado só nos operandos, tem que estar interessado no resultado também. Se o resultado der um número, tender a dar um número muito grande, não use, um número muito grande quer dizer um número que ultrapasse o valor de 8 bits. Não use este caso, use o caso 2. Só como é que ele sabe que é o caso 1 e o caso 2? Porque ele olha para o tamanho desse operando. Caso 1 é quando esse operando for de 8 bits. Quando esse operando for de 16 bits, ele vai fazer uma outra coisa, um pouquinho mais complexa, mas ele vai fazer. Digamos que eu queira fazer a operação OP1 dividido por OP2 e o resultado. Só que OP2 é do tipo Word, ok? Se o OP2 for do tipo Word, ele está considerando que nós estamos trabalhando com números bem grandes. Ele está considerando que nós estamos trabalhando com OP1, por exemplo, como uma double word. Aí os alunos me perguntam o seguinte, professor, e se o OP1 não for uma double word? For um número que só dentro de AX dá para fazer isso? Simples, meus queridos. Coloquem dx como zero obrigatoriamente antes de fazer a operação. Dá um exemplo aí, professor. Vamos supor que eu queira dividir o número 30.000 por 2. Só que eu não vou colocar, como eu sei que o resultado é muito maior do que 8 bits, eu não vou colocar o 2 dentro de uma variável ou de um registrador de 8 bits. Eu vou colocar ele dentro de um registrador de 16 para forçar o meu computador, o meu interpretador ali, né, o que quer que seja, para forçá-lo a trabalhar com esse segundo caso. Porque esse segundo caso, o resultado fica dentro de AX. Percebe? Ele fica dentro de uma variável, de um registrador muito maior. Então, por exemplo, se eu quiser dividir os mesmos 30.000 por 2, eu tenho que colocar o 30.000 dentro de AX, 30.000 cabe dentro de AX. E o que eu preciso fazer com dx? Colocar zero. Se você não colocar, ele vai ter o lixo que tiver da operação que eu não sei que foi feita anteriormente em algum momento. Isso vai acontecer no trabalho de vocês, muito provavelmente. E é muito simples resolver isso. Antes de fazer a operação de divisão, coloque zero dentro de dx e depois trabalhe normalmente. Coloque o dividendo dentro de AX e o meu divisor,
use ou uma variável de 16 bits ou um registrador de 16 bits. É por isso que eu não consigo dar um exemplo literal aqui para todas as situações, porque basicamente eu coloquei um pseudocódigo. Basicamente o que eu preciso fazer é, se eu tenho realmente um número muito grande, eu preciso colocar a parte alta desse número dentro de dx e a parte baixa desse número dentro de ax. O que eu falei é um caso particular onde a parte alta do número do operando é zero, então eu estou movendo zero para dentro de dx. E a parte baixa do número é o próprio número que eu quero dividir, então eu coloco ele dentro de AX. É um caso particular desse daqui. Mas se eu, por exemplo, estou trabalhando com um número que é maior do que 16 bits, ele não vai estar no registrador, ele vai estar na memória, ou vai estar em dois registradores. E se ele estiver na memória, eu tenho que fazer alguma operação na memória para pegar a primeira parte baixa, avançar em 2 bytes e depois pegar a parte alta, se eu tiver com uma arquitetura Little Engine, que é o caso da Intel. Lembra? Pois é. Não é tão difícil fazer isso, mas você tem que trabalhar em 2 vezes, tudo bem? Fazendo testes, isso é possível de ser entendido. Então esse é o caso 2, se você não entendeu, bom é que está gravado, né? Eu não preciso explicar de novo, você vai voltar e vai tentar entender o que são esses 2 casos de divisão. E entender que ele decide pelo caso 1 ou caso 2, dependendo do tamanho do operando 2 que eu coloco aqui. Se o operando 2 for do tipo byte, é o primeiro caso. Se for do tipo word, é o segundo caso. Tudo bem? Bola para frente então. Nosso terceiro grupo é um terceiro grupo muito simples, muito tranquilo de trabalhar, que também usa só um operando, ok? E esse operando tem que ser ou registrador ou memória. Ponto. Qualquer registrador de propósito geral ou subregistrador, qualquer operação de memória pelas regras que a gente já tinha colocado. Inc e dec, que é incremento e decremento, afetam essas possíveis flags. ZF, SF, OF, PF e AF. Not não afeta nenhuma flag, neg afeta essas flags. Pode afetar, né? CF, ZF, SF, OF, PF e AF. Pessoal, mas o que são essas operações? Inc e dec é fácil, né? Inc é a mesma coisa que add um determinado valor mais 1. Pessoal, por que eu não uso add um registrador mais 1? Sysc. Sysc é feito para facilitar a vida do programador. Dá um inc valor, um inc registrador, dec registrador, em operações onde eu estou avançando 1 a 1 ou decrementando 1 a 1, é muito mais fácil para o programador do que escrever uma operação de add, uma operação de sub. Sysc ajuda o programador, tá vendo? Ah, professor, mas eu percebi uma certa redundância. Bem-vindo ao mundo Sysc. No mundo RISC, será que eu tenho essas redundâncias? Não. É muito raro você ter redundância no mundo RISC, porque o meu conjunto é reduzido de instruções e elas fazem muito pouca coisa. Show? Professor, se eu quero incrementar de 2, chama inc 2 vezes, ou então, se você preferir, usa a operação de add com 2, né? E se for 10? Inc e dec, portanto, são muito úteis quando eu quero caminhar de 1 a 1, seja para frente ou para trás. Toma muito cuidado com confundir not com neg. Not é a negação, a inversão bit a bit do número. Então, se eu, por exemplo, se eu tenho um número em binário, 1, 0, 1, quando eu dou um not, vira 0, 1, 0. Ele inverte bit a bit. Neg torna o número multiplicado por menos 1. Ele faz o complemento a 2, ok? Então, se eu tenho um número positivo, ele se torna negativo. Se ele é negativo, ele se torna positivo. Então, neg é complicado porque os dois, a tradução seria negar, né? Mas o neg, na verdade, transforma, faz uma multiplicação por menos 1 no número, só para você entender. Ele faz a operação de complemento a 2 para eu pegar ou a parte positiva, ou a versão positiva do número ou a versão negativa. Toma muito cuidado que tenha, no complemento a 2, né? O extremo negativo não tem uma versão positiva. É por isso que neg pode dar overflow. Lindo isso, né? Então, tranquilinho aí para você poder utilizar. As operações de deslocamento e rotação são muito simples. Pode parecer que você tem um slide enorme aqui na sua frente, mas não é não. Você tem basicamente 6 tipos dessas operações, tudo bem? As operações de deslocamento lógico à direita e à esquerda são as operações de shift, right, shift, left. E o que elas fazem? Está dizendo aqui, ó, shift, right, desloca cada um dos bits para a direita, o último que está aqui ele joga fora e o primeiro ele completa com 0. A esquerda faz o contrário.
a esquerda desloca todo mundo para a esquerda, isso aqui ele joga fora do número, e ele coloca 1 do lado de cá. Só que às vezes eu quero fazer essa operação de shift left e right, mas eu quero preservar o sinal do número, porque eu estou trabalhando com número. Nesse caso, o que acontece? Ele repete o bit de sinal e desloca todo mundo, e esse aqui ele joga fora. Ao invés de colocar simplesmente arbitrariamente um 0 ali, ele repete o bit de sinal. E aqui ele coloca 0 aqui, mas ele joga esse cara aqui para fora e repete o bit de sinal, ou seja, ele mantém o sinal do número. E é óbvio que isso acaba afetando aqui, quando ele joga fora, ele afeta a flag de carry, né? Que o carry é o nosso vai 1. Tudo bem? E eu posso dizer para ele aqui, ó, como é que eu uso. Vou dar um exemplo de um só para vocês entenderem. Eu coloco, por exemplo, aqui dentro de AL um valor em binário que eu quero. Se eu der um SHR, que é um shift operator right, vou pegar esse operador e vou converter, vou deslocá-lo para a direita, e ele vou deslocá-lo de uma casa para a direita, mas eu posso deslocá-lo de 2, de 3, de quantas casas eu quiser, entendeu? Então, SHR, que é o shift right comum, eu coloco o registrador que eu quero fazer o shift e quantas casas eu quero mover. O left, eu faço a mesma coisa, mas coloco aqui, eu coloco o valor e eu espero que ele desloque para a direita, para a esquerda. Eu olho para isso aqui e fico pensando, por que a Intel não colocou um único shift? E se você controla o que é esquerda e o que é direita com o sinal do número aqui? Não sei a resposta. Ela preferiu criar 2 instruções do que fazer o shift, reduziria a quantidade de instruções, né? Fazer o shift de acordo com o sinal desse número. Tem a menor ideia. Se você tiver alguma ideia, escreva nos não tem nos comentários, né? Se tiver alguma ideia, me fala depois. Tem certas coisas que, como falei, são decisões arquiteturais. O shift aritmético é chamado de SAR e SAL. E ele funciona basicamente do mesmo jeito, só que ele preserva o sinal do número. E olha só uma coisa curiosa, eu só vou falar e vou deixar você pensando. Quando eu faço um deslocamento lógico à direita de uma casa, deslocamento aritmético à direita de uma casa, é a mesma coisa que dividir o número por 2. Quando eu faço deslocamento aritmético à esquerda de uma casa, é a mesma coisa que multiplicar o número por 2. Se eu quero dividir por 4, basta eu fazer um deslocamento aritmético à direita de 2 casas. Pronto, estou dividindo por 4. Multiplicar por 4, deslocamento aritmético à esquerda por 2 bits, 2 casas. Agora você começa a entender, criatura, que as operações de multiplicação e divisão com números múltiplos da base 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, são operações triviais em hardware, ok? E aí tem algumas coisas que você vai estudar, por exemplo, na disciplina de multimídia, de um determinado professor aí, que você trabalha com matrizes, por exemplo, de 8 por 8. Olha, 8 por 8, 8 é 3 deslocamentos aí binários. É a mesma coisa que 3 bits, né? 64 também é múltiplo ali. Então, fazer operações de multiplicação e de divisão com números que são esses números manjados aí na base 2, né? 1, 2, 4, 8, ninguém precisa, né? Que é o elemento neutro ali. 2, 4, 8, 16, 32, 64, assim sucessivamente, pode ser traduzida como operações de deslocamento. Tudo bem? E o rotate right, rotate left, ele não joga fora o número. Ele, por exemplo, aqui rotação à direita, ele faz uma rotação à direita. Joga isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá. E o último que sobe aqui, ao invés de jogar fora, não, volta para o começo. E o à esquerda é o contrário, à esquerda. Então, onde é que eu vou usar isso? Me dá exemplo. Não sei. Tem várias situações onde seria necessário. Estou fazendo um controle aqui, onde eu tenho que ficar fazendo uma rotação binária. Olha que lindo, você tem operações de rotação binária. Ok? A Assembly te dá uma série de opções que sabe lá Deus quando você vai usar esse negócio. Tudo bem? Controle de fluxo, ou controle de fluxo de execução, como a gente chama, né? É um lugar aqui onde a gente vai saltar de um ponto para outro do programa. Felizmente isso não é muito difícil, ok? E é uma coisa que vocês vão fazer muitas vezes, só tem um pequeno detalhe que vocês têm que aprender aqui. Controlar o fluxo de execução de um programa é algo muito importante porque
De acordo com aquilo que a gente falou, né, a máquina de von Neumann ela avança sempre a instrução seguinte, exceto quando é dito o contrário. O contrário está sendo dito aqui, quando você manda o programa saltar para um determinado local que não é a próxima instrução, controle de fluxo de execução. E o controle de fluxo de execução, normalmente ele vai avançar se determinadas condições forem atingidas. É basicamente um if, né? If a minha condição for verdadeira, executa isso. Se não, se for falsa, executa o que está de baixo. Mas eu quero que você pense que executar o que está de baixo é simplesmente dar um salto pulando a parte verdadeira. Pensa. Eu não tenho um quadro aqui. Não vou abrir um negócio mesmo para escrever. If, uma condição. Se a condição for verdadeira, executa o que vem logo depois. Se for falsa, executa o else. Em baixo nível, você vai fazer algo como um if. Você vai fazer uma comparação. Se for verdadeira, continua. Só que vai chegar aqui, você vai ter que saltar a parte do código do falso. Ok? Para continuar. Caso ela seja falsa, você precisa fazer outra coisa. Você precisa saltar a parte de código que contém as instruções caso verdade e ir para as instruções caso falso. É assim que você cria um if em baixo nível, porque não tem instrução de if. Existe comparação e salto. E é isso que você vai fazer. Ok? Eu estou explicando para vocês aqui. Essas operações de controle de fluxo de execução são importantes nas operações de tomada de decisão, if, que é o mais importante. Depois, nas operações de loop, existe a operação de loop, tá bom? Mas toda operação de loop pode ser feita como um if se você quiser. Mas o loop fica mais fácil, a instrução loop. E de modularização, sim, de subrotinas, quando você dá um call chamando um outro trecho, que é tipo uma chamada de função, só que é algo muito mais rudimentar, ok? E nós temos dois tipos de saltos. Os saltos incondicionais e os saltos condicionais curtos. Por isso que é chamado de Short Conditional Jump. Algumas pessoas simplesmente falam salto condicional, salto incondicional, mas se esquece de que os saltos condicionais são curtos e eu vou explicar o que é isso. Não me pergunte por quê, só sei que é assim, ok? Salto incondicional, só tem um, JMP, Jump. E ele é incondicional. Incondicional quer dizer que ele não testa uma condição antes para saber. Encontrou, obedeceu, vai meu filho, salta para aquele ponto. E como é que eu faço o uso disso? É trivialmente simples. A primeira coisa que você vai ter que fazer é sinalizar, dar um nome que a gente chama de rótulo ou label para o ponto do programa onde você quer saltar. E como é que você cria esse rótulo? Lá no momento que você quer do programa, lá na linha que você quer, você escreve um nome seguido de 2 pontos. Só isso. Assim, se for falso, por exemplo, tudo junto, evidentemente. 2 pontos. Caso zero, tudo junto, 2 pontos. Aquilo é um label. Tudo bem? E aí como é que você faz então? JMP e diz o nome do label. Quando ele chegar naquela instrução, ele vai saltar para aquele ponto. Jump, o que basicamente o jump faz? O que jump faz é pegar o endereço real lá daquela posição e jogar dentro do registrador instruction pointer. Sim, eu estou sobrescrevendo o instruction pointer com um valor a partir da instrução de jump. Eu não posso fazer move para o instruction pointer um determinado valor, mas eu posso fazer JMP, que é praticamente a mesma coisa. Tudo bem? Nesse caso. Importante lembrar que nós estamos trabalhando com um segmento só. E o jump, a limitação que ele tem é caminhar dentro desse segmento de código de 64 KB. 64 KB é muito KB para a situação que a gente está trabalhando. Não se preocupem com isso. Então é um salto realmente muito grande. É um salto que dentro dos exercícios, dos programas que você for fazer nessa disciplina, é um salto que pode saltar para qualquer lugar do programa. Porque ele não vai estar mais distante do que o segmento de código atual. A complexidade não vai ser grande nesse sentido. Tudo bem? Então aqui tem um exemplo bem tosco, tá bom, galera? É só para mostrar o exemplo mesmo. Tá aqui, ó, como é que eu identifico os labels? Tá vendo aqui, ó, back, calc, que tem 2 pontos, e stop, que tem 2 pontos também. Professor, eu coloco aqui na frente, ou eu coloco em cima e depois coloco embaixo. Tá vendo que tem um exemplo com os dois casos?
Posso tanto colocar aqui na frente e deslocar o restante para cá, como eu posso colocar aqui e pular a linha. Eu particularmente prefiro colocar assim e pular a linha, porque eu prefiro. Porque não fica deslocado para lá, né? Mas algumas pessoas argumentam que ele deslocado para lá sinaliza melhor para quem está vendo. Não, mas eu prefiro assim porque fica todas as instruções na mesma coluna. Enfim, vamos supor que... Não tenta entender para quê não, tá? Só confusão mesmo. Vamos supor que eu coloque aqui 5 dentro de AX, 2 dentro de BX. Org sem H é aquela diretiva que eu falei para vocês colocarem em todos os programas, que quer dizer que ela vai começar a carregar a partir do endereço sem H para não mexer em algumas coisas que pode existir ali antes. Jump calc, ele vai saltar para calc, independente de nada, que é um condicional. Em calc ele vai somar AX com BX, o resultado fica dentro de AX. Aí vai dar um jump back, ele vai voltar. Aí voltar, ele tem uma instrução, jump stop, ele vem para cá e sai, termina. Eu avisei que o programa era idiota, mas deu para vocês entenderem. Tome muito cuidado com esse monte de salto, que isso torna a programação macarrônica. Essa é a expressão que a gente usa. Salte, mas apenas nas situações desejadas. Não fica saltando para lá, para cá, para lá, para lá, para cá. Daqui a pouco você não sabe nem aonde que você está mais, ok? Seja mais coerente na hora de dar os seus saltos. Vamos lá então. Short Conditional Jumps. Por que ele se chama conditional, professor? Porque ele testa uma condição. E essa condição está onde? Nas flags, ok? Que a gente vai estar trabalhando. Flags, principalmente. Short quer dizer o quê? Short quer dizer que esse jump não é um valor de 16 bits, ou seja, ele não é um endereço que seja possível saltar dentro de um segmento de 64 KB. Ele é um valor só de 8 bits. Esse label aí que vai apontar pode saltar no máximo 8 bits. Saltar 8 bits significa dizer o quê? Significa o valor, saltar, né? Menos 128 bytes antes daquela posição ou mais 127 bytes em relação àquela posição. Ou seja, a vizinhança que eu vou saltar é mais curta. E se eu precisar saltar condicionalmente a uma distância maior? Calma que tem um truque para resolver isso. Nós temos 3 tipos de grupos. Parece muita coisa, mas não é não. Só para vocês entenderem. Jumps que simplesmente testam flags e jumps para números com e sem sinal. É a mesma coisa, só que os nomes são diferentes, porque eles têm que lidar de uma maneira diferente com o número sem e com o número com sinal. Mas a ideia, o que ele vai fazer é a mesma coisa. Muitos momentos vocês vão precisar conferir essa tabela. Essa tabela parece grande, mas na verdade é porque ela está replicada. Deixa eu explicar para vocês. A instrução JZ e JE são a mesma coisa. Nós estamos em instruções que apenas testam flags. Jumps, condicionais curtos, que simplesmente testam flags. Ok? Eles não trabalham com a ideia de número ser maior, ser sinal ou com sinal. E toda vez que eu tenho múltiplos nomes aqui, é porque significa a mesma coisa. Jump equal, ele salta se o resultado da operação anterior for igual. Eu comparo, por exemplo, A com B. Se o resultado for igual, ele salta para o ponto que eu vou colocar o meu label. Então, se eu coloco JE e coloco o label, que é o endereço para onde ele vai saltar, ele vai verificar se a operação anterior de comparação deu igual, ele vai saltar. Só que jump E é a mesma coisa que jump zero, porque lembra que a operação de comparação, se deu igual ou se deu zero, significa a mesma coisa? Entendeu? Professor, e por que tem 2 nomes? Para facilitar a vida do programador. Em determinada situação, ele está com uma lógica, por exemplo, onde ele está fazendo subtrações e chegou em zero. Aí eu dou um jump zero, JZ. Ele lembra do JZ. Se ele fez uma comparação e quer saber se um é maior do que outro, ele logicamente vai lembrar se eles são iguais, por exemplo, JE. Então é só para facilitar a vida do programador, porque os dois verificam a flag de zero. Simples assim. Tudo bem? Explicado isso, eu não vou detalhar por que tem nomes diferentes para a mesma coisa não, para facilitar a vida do programador. Então, por exemplo, a operação inversa de JZ e JE é JNZ, Jump Not Zero, Jump Not Equal. Se eu estou fazendo carry, por exemplo, jump if carry
que quer dizer também below, not above or equal, ok? Jump below, JB, JC, JNAE, not above or equal, tudo é a mesma coisa. Vai testar se a flag de carry foi igual a 1. A instrução oposta disso é isso, tá sempre um N na frente. Só que quando eu tenho um N na frente de N, tiro o N, tá vendo? Jump above or equal, jump not above or equal. Porque se eu coloco não above or equal, o não anula com não na lógica, não é? JS, jump if sign, ou seja, se o resultado da operação anterior que você fez deu, a flag de sinal foi para 1, o inverso dela é JNS. Jump if overflow, lembra lá? Ele testa a flag de overflow. E o contrário, jump if not overflow. Então, se você faz uma operação que afeta a flag de overflow, você tem que colocar um JO depois para testar se houve overflow. Porque se houve overflow, ele vai obedecer a esse salto. E aí o que você vai fazer? Não sei, o problema é seu. Se você vai saltar para um determinado ponto porque deu overflow, não sei, mano, não sei. Sai do programa, chama o usuário de besta, não, sacanagem. Pede o usuário para digitar de novo, às vezes é possível, né? Não sei, eu não consigo antever isso daí. Você como programador que tem que antever. Mas é assim que você trata overflow essencialmente. Você usa a instrução JO, Jump If Overflow, ok? Ou se você quiser fazer alguma coisa se não houver overflow, você usa Jump If Not Overflow, ok? Aí vai na sua lógica. JPE é a questão da paridade, eu não expliquei paridade, a questão de paridade é para verificação de erros em código, por exemplo, em números. E daqui para baixo é, na verdade, o inverso, tá vendo? JNZ, JNE, na verdade, é o inverso da de cima. Então, daqui para baixo é o inverso da parte de cima. Por isso que a tabela parece grande, mas na verdade ela tem só essa primeira cara aqui. Isso aqui é o oposto. E aí ele explica o oposto, e o oposto do oposto é o de lá. Sacou? Tabela bem simples. E as operações para números com sinal e números sem sinal? Algumas delas são iguais, ok? Por exemplo, não interessa se é número com sinal ou sem sinal para saber se eles são iguais ou se o resultado lá deu 0. Então a instrução JE, JZ, que testa flag, é a mesma para números com sinal e para números sem sinal. Tudo bem? As inversas delas também são a mesma coisa. Jump not equal, jump not zero. Mesma coisa. As mesmas instruções que eu tenho para tratar apenas casos de flag e números com sinal, números sem sinal, é a mesma coisa. Aonde é que muda então, professor? Muda aqui, ó. Se eu quero saber se um número é maior do que outro, e eu estou falando números com sinal, eu preciso usar jump if greater, JG, ok? Se eu tiver querendo saber se é menor, eu uso jump less, JL, ok? Jump if greater qual é o inverso de maior que? É não menor ou igual. Desculpa. Qual é Vou explicar novamente. Não tem cortes do vídeo. Verificar se alguma coisa é maior do que a outra é a mesma coisa que verificar se ela não é menor ou igual. Porque qual é o oposto de maior? É menor ou igual. Qual é o oposto de menor? É maior ou igual. Então, se eu nego o outro lado, ou seja, se eu digo que não é menor ou igual, é a mesma coisa que chamar de maior. Se eu digo que não é maior ou igual, é a mesma coisa que chamar de menor. Por isso que tem dois nomes para cada uma das instruções. Facilitar a vida do programador. Às vezes ele está com a lógica na cabeça, ele quer testar. Jump if greater. Saltar se maior. Mas às vezes está numa situação que ele quer saltar se não é menor ou igual. Aí, ao invés dele lembrar que não é menor ou igual, é igual. É a mesma coisa que JG, para ele não ter que fazer essa conversão lógica de cabeça, tem os dois nomezinhos, gente.
Não é problema não é problema para a arquitetura ter isso não, entendeu? Então, JG, JL, jump if greater, jump if less, para números com sinal. E se eu quero jump if greater or equal, JG é jump if less or equal, menor ou igual, JL é. Ou os opostos que eu não vou explicar novamente, que você já entendeu a lógica. Agora é aqui que você precisa entender. Se eu estou trabalhando com números sem sinal, o JG vira jump above. Above e greater são sinônimos. Só que você precisa entender, os dois são maiores que alguma coisa, mas você precisa entender que eles estão sendo utilizados aqui exatamente para diferenciar. A palavra indica a mesma coisa, só que para números com sinal eu uso JG e JL. Ou JGE, JLE, nos casos onde tem o igual no meio. JG se torna JA, JL vai para JB, jump below. Então, greater e less se tornam as palavras above e below. Tudo aqui é a mesma coisa. É o mesmo princípio, vale para a mesma coisa. Só que são instruções para número com sinal e número sem sinal. E é preciso que isso aconteça porque as condições, quando você for... Não precisa entender as condições não, tá? As condições é só para mostrar o que internamente o processador está fazendo. Algumas são fáceis, né? Igual essas daqui são fáceis de entender. Mas essas daqui não tenta entender não porque elas estão certas. Futuramente, sobrando um tempo, nas férias, aí você tenta entender, tá bom? O que são essas condições. Então, jump não é difícil, né? Basicamente, você tem o jump incondicional e os jumps condicionais curtos, que trabalham só com flags, testam só as flags, e os que são para números com sinal e para números sem sinal. E alguns são iguais, como eu falei, né? O testar se é igual, por exemplo, ou se é zero, são iguais para os três tipos de situação. Por fim, para terminar a aula, se Deus quiser, vamos supor que eu queira saltar para um lugar distante condicionalmente, mas eu não consigo saltar para esse lugar distante. Okay? Aqui eu já expliquei a questão da comparação, tá bom? Já expliquei a questão da comparação lá anteriormente. Eu vou explicar esse outro negócio aqui para facilitar, do jump condicional e as suas restrições, porque o loop também tem essa restrição, mas já explico o loop. Vamos supor que eu queira saltar para mais do que 127 bytes à frente da instrução que eu estou, ou menos do que 128 bytes, né, atrás, lá. Mais do que 128 bytes antes, ok? Essa faixa aí é a faixa dos 8 bits, né, de menos 128 a mais 127. A Intel escolheu que os jumps condicionais teriam um endereço para qual saltar, né, que seria à frente ou atrás, que é um número pequeno. Não sei porquê. Bom, e eu não consigo imaginar o porquê também. A única coisa que eu consigo inferir é que isso diminuiu a complexidade da arquitetura. A lógica é a seguinte, eu vou falar, você provavelmente não vai entender, mas quando eu der o exemplo vai ficar muito fácil. Ok? Se eu quero saltar para frente ou para trás a uma distância condicional maior do que esses caras, primeiro eu vou pegar a instrução condicional que é oposta à instrução desejada. Então, por exemplo, se eu estou querendo saltar, se é jump zero ou jump equal, eu vou usar aqui a not equal, a instrução oposta. E faça ela saltar para um label, para um rótulo chamado rótulo X qualquer. Okay? Agora você vai usar a instrução jump para saltar para o local desejado. E esse label X vai estar definido logo depois da instrução de jump. Basicamente, você vai usar o jump condicional apenas para saltar a próxima instrução, que é a instrução de jump. Deixa eu explicar por que dá certo. Imagina aqui um exemplo, ó, eu estou movendo 5 para dentro de AL, 5 para dentro de BL, depois eu faço uma comparação entre AL e BL, que é uma operação de subtração, ok? Aqui eu gostaria de dar um jump equal, mas eu não consigo dar um jump equal para cá, porque de propósito ele inseriu no exemplo aqui 256 bytes zero. Então, para que ele fez isso?
para ilustrar que aqui no meio teria 256 bytes de dados, de modo que esse salto daqui para cá não fosse possível, porque está muito longe, ok? Mas ao invés de colocar isso daqui, pode ser que você tenha instruções aí de verdade no meio do caminho, dando esse tamanho todo. Tudo bem? Nem precisava disso tudo a propósito, mas ele só quis ilustrar o exemplo. E aí, presta atenção. Eu queria jump equal, mas não dá. Ele vai pegar o quê? Jump not equal, instrução oposta. E aonde é que o label do jump not equal tá? Duas instruções à frente. Pulando apenas a próxima instrução. E a próxima instrução é jump equal. É o ponto onde eu quero saltar. Perceba por que isso dá certo. Vamos supor que isso daqui deu verdadeiro, deu jump equal mesmo. Ele deveria saltar. Aí quando ele encontra aqui, se deu verdadeiro, jump not equal não vai ser verdadeiro. Porque não tem como os dois serem verdades. Se o jump equal deu verdadeiro, o jump not equal vai dar falso. Se deu falso, não acontece nada. Aí o que vai acontecer? Ele vai executar o JMP equal. Ele vai dar o jump equal e de fato ele vai... É como se fosse um trampolim. Ele vai usar este cara para saltar. E vai conseguir porque o jump incondicional é longo. Tá bom? E o contrário, vamos ver se o contrário deu verdade? Vamos supor que aqui deu falso. Não foi jump equal, então eu não vou saltar, deu falso. Aqui vai dar verdadeiro, mas vamos supor que deu falso. Aqui eu usaria JE. Desculpa, aqui deu falso. Se aqui deu falso, essa instrução JNE deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, ele vai saltar para cá. Saltando uma instrução à frente, quer dizer que ele não vai para o equal, que era o que eu não gostaria que ele fosse, né? Já que deu falso. Entendeu? E aí ele vai executar o não equal. Jump skip data aqui foi só para pular essa encheção de linguiça que ele colocou aqui como exemplo. Pessoal, eu vou precisar disso? Não sei. Você vai precisar disso sempre que você tiver que dar um salto condicional que é muito maior do que esses 128 bytes a menos ou 128 bytes a mais que é a posição atual. Mas como que eu sei quantos bytes são, professor? Depende. Tem instrução que ocupa 3 bytes, tem instrução que ocupa 4 bytes, tem instrução que ocupa 1 byte. Então, se eu não sei, usa o usa os condicionais, roda o programa. Se ele não conseguir, ele vai dar uma... Eu não lembro a resposta, mas unreachable statement, unreachable instruction. Tipo, instrução não atingível ou too long, alguma coisa assim. Ele vai dizer para você na hora, vai dar uma falha. E essa falha você já sabe muito bem o que aconteceu, estava muito longa, né? Ou então você conta quantos endereços tem na hora de desassemblar o código, né? Quantos endereços tem. Não tem muito mistério não, é isso aí mais ou menos que você tem que fazer. Pronto, acabamos a nossa parte 2, finalmente, mais ou menos no mesmo tempo que a parte 1, e a próxima parte, que vai ser a parte 3, nós vamos falar de procedimentos e macros e mais algumas outras coisinhas, ok? Obrigado por me ouvir aqui e até a próxima então. Tchau.